Como escolher a pessoa certa para casar? Eu já escolhi. Então, as pessoas têm muito essa dúvida. Será que eu escolho a pessoa ou é Deus quem escolhe? E eu lembro agora do Provérbios que diz que quem encontra uma esposa acha o favor do Senhor. Esse encontrar aí, ele implica sim uma atitude. Não é apenas você esperar que Deus traga uma esposa para você. Apesar de que a esposa é um favor de Deus, é a graça de Deus sobre a vida de um homem, também tem essa questão de você encontrar. Então, existe uma parceria entre o homem e Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus tem a parte dele de derramar o favor, de derramar uma bênção, que é o casamento, que é a esposa, que é o marido, mas existe também a parte do homem de encontrar, de procurar de maneira certa, de procurar a pessoa certa, no tempo certo, do jeito certo. Então isso implica numa atitude, uma atitude que está sempre em parceria com Deus. E isso aí envolve, claro, oração, envolve entender os sinais que o Espírito Santo revela, entender aquilo que traz paz da parte de Deus ou que não traz paz da parte de Deus, para que você possa ir caminhando nesse processo de encontrar a pessoa certa, porque essa é uma decisão que vai impactar o resto da sua vida, então precisa ser tomada com muita serenidade e com muita convicção. É claro que Deus não vai empurrar a goela abaixo ninguém. Eu lembro muito de Isaac e Rebeca. O servo de Abraão foi até a parentela deles, né, assim diz a Bíblia, e lá ele encontrou Rebeca. Mas a Rebeca, ela foi perguntado dela se ela queria ir ou não. E Rebeca disse, eu quero ir sim. E quando ela é levada, então, diante de Isaac, ela viu Isaac e a Bíblia diz que ela logo desceu do camelo, foi ao encontro de Isaac. Isaac também poderia ter naquele momento rejeitado Rebeca, ele poderia ter dito não é bem essa mulher que eu quero, mas ao contrário, ele recebeu Rebeca como sua esposa e foram um casal muito feliz, como a gente sabe, ele foi um dos patriarcas da nação de Israel. Ou seja, é preciso que haja uma parceria entre Deus e o homem. Não é tudo a parte do homem, não é tudo o homem que faz. Existe Deus na equação e existe muito forte a presença de Deus nessa equação. Porém, não é também algo passivo, que Deus vai fazer tudo. O homem vai reconhecer a bênção de Deus, reconhecer que Deus está concedendo um favor para ele, mas o homem tem que fazer a parte dele, buscando sempre a Deus, sempre honrando a Deus em tudo, e encontrando a pessoa que ele tem a convicção em Deus de que é a pessoa certa para ele. E nesse processo de escolha, é muito importante entender que a gente não faz escolha baseado em gostar das mesmas coisas, em ter o mesmo temperamento. Isso até pode acontecer, mas a nossa escolha é baseada numa visão, de ter o mesmo propósito. Eu gosto meio que de imaginar como se fosse... Imagina como se você estivesse correndo. E a gente está na contramão do mundo. Então tem muita gente correndo ao contrário. E você está correndo, focado no alvo. E de repente você olha para o lado e percebe que tem algumas pessoas correndo para o mesmo lugar que você, para a mesma direção que você. E isso aí é um ponto, né, importante. Estão na mesma direção. E entre essas pessoas que estão na mesma direção, uma vai chamar atenção, uma vai despertar curiosidade, uma vai atrair mais o olhar do que as outras. E essa é a parte que entra também o sentimento, né? Porque a gente escolhe
baseado numa visão de futuro, baseado na mesma fé, nos mesmos valores, no mesmo desejo e propósito de servir a Deus, mas tem também a parte do sentimento. Aí a gente tem que gostar do que tá vendo, né? Achar bonito. Como eu acho lindo, né? Tem que gostar de conversar, fluir uma conversa, né? E dar friozinho na barriga, as borboletas no estômago fazem parte desse processo. Então, tudo isso é muito bom de viver, é muito precioso e Deus se agrada, né? Deus se agrada de ver um casal de jovens com propósito, se relacionando, aumentando o sentimento e chegando ao altar para formar uma família que é projeto de Deus nessa terra. Como eu sei que estou preparado para entrar em um relacionamento? Bem, tem algumas áreas muito importantes que precisam estar ajustadas para que você entre da melhor forma possível no relacionamento. Sua área emocional é muito importante. Questões financeiras, sua área, né, financeira, você precisa ter uma estabilidade mínima necessária para iniciar um relacionamento. Sua vida familiar também precisa estar organizada. E espiritual, que é muito importante, importantíssimo em todo esse processo, porque ela vai dar a tônica de ajudar a arrumar a casa, né? Bem, a Bíblia diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então isso implica aí, necessariamente, numa maturidade, numa responsabilidade, num nível de exigência de compromisso. O homem não é o menino, a mulher não é a menina, é o homem que se casa com a mulher. É preciso, então, haver esse nível de responsabilidade, de maturidade, um desejo por compromisso. Eu penso que essa questão de você estar disposto a assumir um compromisso que envolve muitas alegrias, diversão, muitos prazeres, mas envolve também muito sacrifício, muita renúncia, muito pensar no outro, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor ele se manifesta pensando no outro. O verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. E para haver esse amor no casamento, é preciso que o homem que está pronto para casar, ele esteja disposto a abrir mão dos seus próprios desejos, né, dos seus próprios planos, para estar combinando com essa pessoa, com essa mulher com quem ele quer casar. Agora, a partir de agora, então, não é que ele não vai ter mais nenhum plano, nenhum projeto de vida. Ele vai ter, mas esses projetos, eles precisam estar em harmonia com aquela pessoa, com aquela mulher com quem ele escolheu casar. A partir de agora, então, não são mais os meus planos, mas os nossos planos. O que nós pretendemos, o que nós visualizamos, para onde nós estaremos caminhando durante esse relacionamento, a fim de que a gente possa chegar juntos ao destino que Deus tem para nós. Então, você precisa preparar as áreas da sua vida agora quando está solteiro. Prestar atenção na sua área financeira, na sua área emocional, na sua área familiar, no seu relacionamento com Deus. Tudo isso faz parte do seu tempo de espera, se preparando para esse momento especial da sua vida, que é entrar no relacionamento, construir uma família abençoada. Existe a pessoa perfeita? Claro, encontrei. Bem, pessoas perfeitas não existem. Se você entrar num relacionamento, entrar numa busca, querendo idealizar alguém, querendo encontrar o príncipe encantado, a mulher dos sonhos, você vai ter uma expectativa frustrada, porque as pessoas perfeitas, elas não existem, né? Perfeito é só Jesus. Então, a gente precisa encontrar uma pessoa que seja compatível, uma pessoa com quem a gente consiga lidar, consiga conversar, consiga caminhar juntos, consiga ter uma busca para o mesmo propósito. Isso aí sim vai ser algo que vai te conduzir para um relacionamento feliz, um relacionamento bom. Interessante dizer também que é importante que a gente saiba lidar com defeitos, tanto os nossos quanto do outro,
E que nós não estamos falando aqui de pecado, porque pecado é sério, pecado precisa ser superado, pecado precisa ser erradicado. Mas defeitos, eu costumo sempre dizer que existem alguns defeitos que vão mudar, existem outros que vão melhorar e existem outros que vão continuar os mesmos. Então, nesse período do relacionamento, você tem que perceber, olhar e perceber, eu consigo lidar com esse defeito? Se essa pessoa não mudar e se ela não melhorar, eu consigo conviver bem, feliz, eu consigo lidar com isso? Se a sua resposta for não, você precisa repensar esse relacionamento muito seriamente. Então, esse foi o nosso quadro sobre relacionamentos. E se você tiver alguma pergunta, manda pra gente. Não esquece de se inscrever e compartilhar.